Muito boa noite, eu sou o Leonardo Lins e agora, estando aqui no meu primeiro vídeo oficial, né, porque esse agora vai ser a primeira vez que eu vou estar de fato falando sobre futebol, falando sobre uma partida de futebol. A apresentação foi só o básico, né, enfim. Hoje eu estou aqui para falar sobre a partida de volta das semifinais da Copa do Rei, que foi Atlético de Madrid contra Barcelona, 1-0 Barcelona. E uma coisa que eu senti assistindo esse jogo é que foi uma partida muito decepcionante para o Atlético de Madrid. Particularmente, acompanhando o Atlético de Madrid nessas duas últimas temporadas, três últimas temporadas até, eu gosto muito do avanço que o time está tendo. Porque, apesar da sua principal característica, que o Cholo Simeone sempre trouxe para o time, que é a sua defesa sólida, o time está se saindo muito bem nesses últimos anos quando decide propor jogo, quando decide pressionar, quando decide atacar, quando decide tocar a bola, controlar o jogo. Só que hoje, em específico, eu senti que eles não conseguiram fazer isso. O primeiro tempo do jogo foi um jogo muito apático para o Atlético de Madrid. Basicamente, foi um jogo. Foi o primeiro tempo do jogo. Foi um jogo de um time só. Barcelona mandou como quis, jogou como quis, e em especial o Lamine Yamal tacou terror no primeiro tempo. Para mim, foi o melhor jogador da partida em si, e o primeiro tempo que ele fez foi espetacular. Ele criou duas grandes chances incríveis no primeiro tempo, sendo uma delas o gol, que ele dá um passe em profundidade para o Ferran Torres e assim conseguindo fazer o gol. Ferran Torres fazendo o único gol da partida, 1-0, um placar magro, mas que classificou o Barcelona para a final contra o Real Madrid, né? Enfim, vamos por partes. Na escalação inicial, uma coisa que eu reparei que eu achei interessante é que, diferente da partida de ida dessa semifinal da Copa do Rei, hoje o Atlético de Madrid, hoje dia 2 do 4, o Atlético de Madrid do Cholo Simeone jogou com uma linha de 5 defensores, em vez de 4, né? 3 zagueiros e 2 alas. Com isso, eles abriram mão de um meio-campista, o que, além da clássica postura defensiva do Atlético de Madrid, também, ao meu ver, dificultou um pouco mais na hora de controlar o jogo, que foi o que aconteceu mais ao segundo tempo, né? Por volta dos 11 minutos, como eu já disse, o Lamine Yamal criou uma ótima chance de abrir o placar, só que acabou não concluindo ela, o que posteriormente só foi feita com o Ferran Torres, né? Uma característica também dessa partida, além do que eu já citei, é que foi um jogo muito físico. Houve muitas faltas. Barcelona, se não me engano, acabou o jogo com 16 faltas. Não tantos amarelos, o Atlético de Madrid teve mais amarelos. Só no primeiro tempo o Atlético de Madrid acabou com 3 amarelos, enquanto o Barcelona 1. E, em especial, eu queria ressaltar um lance que ocorreu no início do jogo, por volta dos 10 minutos, onde o Azpilicueta, zagueiro do Atlético de Madrid, deu uma entrada forte por trás do Rafinha, na panturrilha dele, foi ao VAR, o juiz, nesse lance, ele deu um cartão amarelo, foi ao VAR, foi chamado ao VAR para dar um possível vermelho, e o juiz decidiu manter o amarelo. Na minha interpretação, e eu recomendo você procurar o lance na íntegra, que foi um lance forte, importante ver. Na minha interpretação, aquele seria o tipo de lance que, se existisse um cartão laranja, um meio termo entre o amarelo e o vermelho, né, o laranja, seria perfeitamente aplicado. Porque, assim como foi um lance forte que poderia sim ser um vermelho, até por isso foi chamado VAR, também não foi um lance de perigo. O Rafinha não estava em uma posição tão evidente de gol. Não, né, o lance, no caso, não impediu uma chance clara e manifesta de gol. E também o Rafinha estava com o pé no ar, ele não estava com o pé travado no chão. Porque se ele estivesse no chão, além de uma lesão feia, isso com certeza renderia um vermelho para as Azpilicueta, o que ia piorar muito mais a situação que o Atlético de Madrid já estava inserido. Mas isso acabou não acontecendo, né?
Outra coisa interessante que eu gostaria de ressaltar que ocorreu nesse jogo, além dessa atuação incrível que eu ressaltei do Lamine Yamal, gosto. Outra coisa também, gosto de ressaltar que ele tem 17 anos, isso é um absurdo. Ele tem 17 anos, ele está jogando Champions League, defendendo a Espanha e jogando no Barcelona. Eu também tenho 17 anos e eu também faço o que eu quero, né? Mas estar na Champions League é algo absurdo para essa idade, né? Mas enfim, além dessa atuação incrível do Lamine Yamal, também gostaria de ressaltar as atuações do Pedri e do De Jong, a dupla de meio-campos do Barcelona, que ao início da temporada não era essa dupla de meio-campo. Jogava o Barcelona do Hans Flick, costumava jogar mais com o Pedri e com o Marc Casadó. Porém, o Casadó perdeu a vaga por lesão pro Frenkie de Jong, e com o tempo o Frenkie de Jong veio jogando bem até. Ao meu ver, atualmente ele deve ser sim o titular, o que vem acontecendo já com uma constância, mas que era algo debatível há semanas atrás. Para mim, é um meio-campo muito sólido, não só na Espanha, mas na Europa, digamos assim. E, particularmente, uma coisa que eu gosto muito desse meio-campo, além da mágica individual do Pedri, que é absurdo, é uma experiência, assim, particular você poder ver o Pedri jogar, como ele está jogando nessa temporada, jogando muito bem. Mas eu gosto também do De Jong, do papel que ele desempenha na recuperação das bolas. No desarme dos ataques do Atlético de Madrid hoje, por exemplo. Uma característica muito interessante que não só o De Jong, mas o Pedri também teve, é que rapidamente o Barcelona conseguia recuperar as bolas. Entende? O que no primeiro tempo permitiu com que tivesse muito maior controle do Barcelona, e no segundo tempo houveram mudanças que também ajudaram, mas o Barcelona não conseguiu tanto manter essa posse de bola como no primeiro tempo. Eu diria que no primeiro tempo foi algo mais individual do Barcelona, foi um jogo só do Barcelona no primeiro tempo. No segundo tempo foi algo mais equilibrado, mas que ainda assim o Atlético de Madrid não conseguiu manter essa efetividade que eu falei que eu gostava de ver nessas últimas temporadas, né? Além disso, como eu já citei no início do vídeo, o jogo acabou 1-0 com o gol do Ferran Torres. E outro jogador que eu gostaria de ressaltar aqui é o Ferran Torres. Ele é, na maioria das vezes, ele é um reserva do elenco, mas ele vem assumindo a titularidade em alguns jogos pontuais, como hoje, jogando no lugar do Lewandowski. E eu acho interessante dizer que com esse gol do Ferran Torres, uma característica, isso que é abre parênteses, né? Uma característica muito interessante dele é que ele está sendo esse salvador, né? Ele costuma muito sair do banco, marcar um gol que salva a partida ou resolve. Por exemplo, na fase de Liga da Champions League, no jogo lá na Alemanha contra o Borussia Dortmund, o jogo acabou 3-2 para o Barcelona, de virada, com 2 gols do Ferran Torres, saindo do banco. Ele está tendo muito essa postura de uma super substituição, digamos assim. Mas voltando, né? Com esse gol dele hoje, que garantiu a vaga na final da Copa do Rei para o Barcelona, ele se torna o artilheiro da Liga, não isolado, porque ele, com esse gol quinto dele na La Liga, não. Esse gol quinto dele na Copa do Rei, ele se torna artilheiro junto com o Julián Álvares, o atacante centroavante do Atlético de Madrid, mas também né, o Ferran Torres dividindo essa posição de artilheiro do campeonato com o Endrick. E apesar de eu não ter feito um vídeo sobre a semifinal que foi a Real Madrid contra a Real Sociedad, que deu 4-4, eu gostaria de falar um pouquinho do Endrick aqui, porque a postura que o Endrick está tendo e as oportunidades que ele está conseguindo aproveitar são absurdas, são fenomenais. O Endrick também é um jogador muito jovem, ele tem 18 anos, e eu gosto de apontar, e gosto de notar, não só eu, isso foi uma coisa que a própria Tati Mantovani, também no próprio canal dela, né, correspondente da TNT, grande inspiração para mim, foi uma coisa que ela também apontou, que o Endrick pegou uma competição para chamar de dele. O Endrick, com 18 anos, sendo um reserva no Real Madrid, com uma enorme pressão e poucas oportunidades, está conseguindo fazer muitos gols, fazer boas atuações e assim provando o seu valor, não só para o Real Madrid, que cogitou nas últimas semanas emprestá-lo, né, nessa última janela,
emprestá-lo e para dar mais rodagem e tudo. Mas ele vem se provando não só no Real Madrid, mas também provando que ele pode ter sim uma vaga na seleção. Mas isso não é uma discussão para agora, né? Eu pretendo fazer um vídeo mais falando sobre a seleção brasileira futuramente, mas eu gostaria de ensaiar aqui essa discussão porque, para mim, Endrick sim tem um lugar muito garantido na seleção nesse exato momento. Enfim, voltando para a discussão, voltando para o jogo, né? Outro jogador em específico que eu gostaria de falar sobre é o Baldé, lateral esquerdo do Barcelona, que para mim, não só ele, como muitos outros jogadores do Barcelona, com a chegada do Flick, mas para mim o Baldé está sendo muito bem potencializado pelo Hans Flick. Ele até a última temporada eu achava que ele era muito ruim não, que ele não é de fato muito ruim na defesa, mas eu acho que ele não era nem um pouco sólido na defesa. Ele era bom no ataque, mas na defesa ele deixava a desejar em certos momentos. E com essa temporada, com a chegada do Hans Flick, eu tô achando que ele está sendo um ótimo lateral esquerdo. Por exemplo, até a temporada passada, eu achava que o Barcelona precisava sim de uma contratação de outro lateral esquerdo para assumir a posição. Entende? Alguém mais sólido, talvez. Tanto no ataque quanto na defesa. Mas a partir dessa temporada, eu mudei minha opinião e Baldé me convenceu, digamos assim, né? Eu acho que ele está sendo sim um ótimo lateral e eu acho que, né, diante da atual situação financeira, é bom que o Barcelona possa contar com as peças que já tem, que não tenha que buscar mais no mercado, né? Porque a atual situação financeira do Barcelona não está tão ruim quanto já foi, mas ainda sem o Camp Nou, que era uma das maiores fontes de renda do clube, a situação não, né, os caixas do Barcelona ainda não são saudáveis, digamos assim, né? Mas, novamente, falando sobre o jogo, vamos lá. Agora, sim, voltando à linearidade, né? O Atlético de Madrid foi apagado, muito apagado no primeiro tempo. Fez uma finalização no primeiro tempo inteiro, que não foi uma finalização a gol, foi só um chute, não foi um chute a gol. E, como eu disse, foi um primeiro tempo dominado de faltas. Dominado de Barcelona e de faltas, basicamente. Foi um jogo onde o juiz teve que se mostrar bastante. Ele assumiu, sim, muito protagonismo. E eu diria que não por vontade dele. O jogo exigiu muito essa postura do juiz e ele teve que aparecer, acho que mais do que seria o natural, né? Mas, no segundo tempo, apesar desse primeiro tempo ruim do Atlético de Madrid, no segundo tempo, o Cholo Simeone, o técnico do Atlético de Madrid, fez uma substituição que ele vem fazendo na maioria dos jogos que sempre dá um retorno. Contra o próprio Barcelona deu retorno, que foi Sorloth, o atacante norueguês. Sorloth vem fazendo uma ótima temporada, uma contratação do Villarreal, que chegou no início da temporada no Atlético de Madrid, e ele vem desempenhando um papel muito importante no ataque do Atlético de Madrid, em especial contra o Barcelona. Porque nessa temporada a gente já teve 3 confrontos entre Barcelona e Atlético de Madrid. Primeiro confronto sendo na primeira fase da La Liga, uma vitória de 2-1 do Atlético de Madrid contra o Barcelona, com um gol do Sorloth, vindo do banco. Segundo jogo foi o jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, que deu 4-4, também com gol do Sorloth saindo do banco. Terceiro jogo da temporada foi a segunda metade da La Liga, onde deu 4-2 para o Barcelona, mas que houve sim gol do Sorloth, apesar da derrota do Atlético de Madrid, houve gol do Sorloth. E hoje, o Sorloth vindo ao jogo, vocês sabem que ele não fez gol, porque o jogo deu 1-0, o Atlético de Madrid não marcou no placar, porém o Sorloth fez 2 gols, o Sorloth conseguiu furar a defesa do Barcelona 2 vezes, porém, ambas as vezes em impedimento, o que também vem sendo uma grande característica desse Barcelona do Hans Flick, os impedimentos. Atualmente, dentre as 5 principais ligas da Europa, né, só ressaltando, La Liga da Espanha, Bundesliga da Alemanha, Premier League da Inglaterra, Série A da Itália e Ligue 1 da França, dentre as 5 principais ligas,
Barcelona é o time com mais impedimentos a favor marcados, né? Beneficiando sua defesa. Algo que, pra mim, eu acho muito interessante. Porque você não vê tantos times que possuem como sua filosofia, um princípio, abusar das regras do jogo, entende? Você ter essa perspectiva tão, não digo única, porque de fato existem outros times que fazem isso, mas tão excepcional. Porque às vezes, muitas vezes você existem, não digo brechas, mas perspectivas que nem todos os clubes olham tanto ou aproveitam tanto quanto o Barcelona e o Hans Flick fazem do impedimento. Não é exagero falar que isso virou uma chave do time. Virou uma arma, uma carta na manga, né? Uma habilidade do time. Inigo Martínez, por exemplo, que é o zagueiro, camisa 5 do Barcelona, a gente pode falar quase que ele é um especialista em impedimento hoje em dia. Eu acho, particularmente assistindo o Barcelona jogando dessa maneira, eu acho muito divertido. Eu acho interessantíssimo e, como eu disse, eu acho algo meio único. Porque com essa efetividade, não consigo pensar em nenhum time atualmente na Europa fazendo tudo isso. Enfim, esse basicamente foi o prognóstico do jogo, essa dominância do Barcelona no primeiro tempo. E também, além no segundo tempo, né, onde o Barcelona conseguiu se segurar e não sofrer nenhum gol, conseguiu... Lógico, o Barcelona também criou chances no segundo tempo, mas não conseguiu converter, né? Como eu disse, acho que ficou bem claro, eu acho, na minha opinião, que o Yamal foi o melhor jogador em campo. Criou muitas chances, como eu disse, sofreu uma entrada mais forte no segundo tempo, o que diminuiu um pouquinho do ritmo dele de jogo e posteriormente ele acabou sendo substituído, mudando toda a postura tática do time, fazendo o Baldé, que eu também já citei, indo jogar na ponta esquerda, o Rafinha sendo deslocado da ponta esquerda para a ponta direita. Enfim, o time fez toda uma mudança e são coisas muito criteriosas que eu acho que não vem a calhar aqui falar, mas basicamente era isso que eu gostaria de citar. Agora, dia 26 de abril, a gente tem a final da Copa do Rei, Barcelona contra Real Madrid, um confronto que eu acho que se a gente só ignorando o que houve esse ano, só ignorando os últimos confrontos, a gente pode falar sim que é um dos grandes eventos do futebol, é algo histórico e que merece sim uma atenção do seu tempo, você parar o seu dia para assistir, mas em especial com o retrospecto dos últimos dois El Clássicos dessa temporada, é mais interessante ainda a gente assistir esse El Clássico, essa final, principalmente para o torcedor do Barcelona, que vem tendo sim uma boa fase, com certeza o torcedor do Barcelona vem muito feliz. E, caso você não se lembre, primeiro ao clássico da temporada foi no Bernabéu, por La Liga, 4-0 Barcelona. Uma postura em campo incrível, uma dominância muito boa. E a segunda partida foi a final da Supercopa da Espanha, 5-2 ao Barcelona. Então agora a gente pode dizer que com esse novo confronto marcado já, esse terceiro ao clássico da temporada, a gente tem duas possibilidades. Ou mais um triunfo do Barcelona, conquistando mais um título nessa temporada, além da Supercopa da Espanha, claro, segundo título dele, e se sagrando mais uma vez no ano como superior ao Real Madrid, tá colocando mais lenha nessa fogueira, que é essa rivalidade, uma das maiores do mundo. E do outro lado, a gente tem o Real Madrid, buscando essa vingança dos últimos confrontos e que vê nesse jogo, nessa final, uma esperança de conquistar seu primeiro título da temporada e assim, talvez, quem sabe, também olhar mais para o futuro, olhando por uma tríplice coroa, porque ao ganhar essa Copa do Rei, né, supondo que o Real Madrid ganhe a Copa do Rei, ele ainda possui chances de ganhar a Champions League. O Real Madrid está nas quartas de final contra o Arsenal. E também ele ainda briga ponta a ponta, jogo por jogo, com o próprio Barcelona na La Liga. Logo, ele ainda se mantém vivo nesses três campeonatos. Coisa que o Barcelona também está vivo nos três campeonatos.
e que eu acho que é essencial, esse jogo se torna essencial para um dos dois caírem fora dessa disputa de conquistar tudo o que é possível, né? Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar até agora. Se você está aqui até agora, eu acredito que você tenha gostado do vídeo, então eu peço com muita gentileza que você compartilhe para quem você conhece, que gosta de futebol, que vai gostar do conteúdo. Deixe um like, enfim, se inscreva no vídeo e apoie esse projeto que está no começo, só que eu espero poder trazer muito mais sobre. Quem sabe trazendo também a final da Copa do Rei, que eu acabei de falar aqui, e outros jogos aí de outros campeonatos, né? Enfim, muito obrigado.